Pessoal, um dos assuntos que tem muita recorrência, tanto no Enem quanto em vestibular tradicional, é o capítulo de eletrodinâmica, dentro da eletricidade. E aí a resolução de circuitos é realmente uma das partes mais importantes para a gente entender esse capítulo. Para a gente resolver um circuito, ele é um assunto um pouco abstrato, fica bacana a gente entender o funcionamento do circuito, para que serve cada elemento. Você sabe que no funcionamento desses circuitos a gente tem a resistência, que é uma característica particular e física da maioria dos circuitos. A gente tem a força eletromotriz de um gerador e esses aqui são os resistores. O que está faltando nesse circuito para a gente entender? Está faltando a intensidade de corrente. Para você que já tem uma noção sobre esse assunto, bem simples, eu vou tentar te explicar como é que funciona esse circuito em função desse cara que está aqui, ó, da força eletromotriz, que nada mais é do que uma diferença de potencial. Você vai entender assim, ó, para um circuito desse aqui funcionar, para a corrente circular aqui dentro, a gente tem que criar uma diferença de potencial. E quem cria isso para a gente é esse elemento aqui, o gerador. Então nós vamos entender, para ficar mais simples, para a gente gravar o assunto, que a diferença de potencial ela é simbolizada pelo tamanho das placas. É como se eu tivesse aqui uma placa de maior potencial e uma placa de menor potencial, que eu vou simbolizar por positivo e negativo. Essa placa de maior potencial vai fazer o quê? Vai criar um potencial mais alto para que a corrente flua para a placa negativa de menor potencial. É mais ou menos uma relação que a gente tem com energia potencial gravitacional, onde a gente cria uma diferença de altura para, por exemplo, fazer um corpo escorregar, da maior altura para a menor altura. Aqui a gente vai fazer, entre aspas, a intensidade de corrente escorregar da placa de maior potencial, nesse sentido aqui, para de menor potencial. Então, olhando esse circuito, eu já consegui imaginar que o sentido da corrente vai estar nessa simbologia que eu estou usando aqui no circuito. Vamos calcular essa intensidade de corrente. Para eu calcular a intensidade de corrente aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a lei de Pouillet. Para calcular a lei de Pouillet, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui em cima tudo que é DDP, que nesse caso é a minha força eletromotriz, dividido pela soma das resistências. Nesse caso, a resistência interna do gerador e as resistências externas a partir do valor da resistência equivalente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa força eletromotriz, que vale 24, vamos dividir pela soma daquela resistência pequenininha, que vale 2, e vamos calcular a resistência equivalente desses três resistores. Como eles estão em série, a gente calcula da maneira mais simples possível. Nós vamos simplesmente somar os três. 2 com 3, 5, com 5, 10. Então eu vou ficar com 24 dividido por 12, que vai me dar uma intensidade de corrente de 2 amperes. Ótimo. Então o que eu tenho aqui? Eu sei que por aqui vai passar uma corrente de 2 amperes, por aqui outra de 2 amperes, por aqui outra de 2 amperes e por aqui uma corrente de 2 amperes. O que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que a diferença de potencial é o elemento que vai fazer essa corrente escorregar ao redor de todo o circuito. Então vamos imaginar que a diferença de potencial que existe aqui é de 24 volts. Isso quer dizer que esse ponto aqui de maior potencial está 24 volts acima desse ponto aqui. É como se esse fosse 24 e esse aqui fosse 0. A diferença entre eles, 24. Você quer ver como essa diferença vai caindo à medida que a gente vai passando por cada um desses resistores? Vamos pensar comigo, ó. Imagina que a diferença é 24, aí você vai andando no circuito e vai passar pelo primeiro resistor. Qual é a queda de potencial que vai existir nesse primeiro resistor? A queda de potencial que existe aqui, segundo a lei de Ohm, é o produto da resistência pela intensidade de corrente, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4 volts. Ou seja, eu tinha 24 volts aqui em cima, no primeiro resistor caiu 4. Quantos volts eu ainda tenho que cair para chegar até aqui? Ainda faltam 20 volts para você chegar lá. A gente passa por esse resistor aqui. Qual é a queda que eu tenho aqui? Esse R vezes esse I. 3 vezes 2. A segunda queda que eu tenho aqui é de 6 volts, tá certo? Da penúltima queda que eu vou ter aqui, esse U que vai ter aqui é esse R, que é 5, vezes esse aqui, que é 2, que vai me dar uma outra queda de 10 volts. Então você vai pensando comigo, ó. Saiu 24 aqui, teve uma queda de 4 volts aqui, uma segunda queda de 6 aqui,
uma terceira queda de 10 aqui, e você vai fechar com a resistência interna, a última queda que eu vou ter. Essa última queda que eu vou ter aqui é o 2, o valor do R, vezes o outro 2. Isso aqui vai me dar 4 volts. Vamos pensar então se essa queda está correta? Ó, quanto vale a diferença de potencial entre essa placa de maior potencial e essa aqui de menor potencial? 24. Então vamos ver? 24 sofreu uma queda de 4, sobrou 20. Sofreu uma queda de 6, sobrou 14. Sofreu uma queda de 10, sobrou 4. E por fim sofreu a última queda de 4, sobrou 0. A queda de potencial para fazer o circuito funcionar foi de exatamente 24 volts. E o cálculo separado de cada parte mostra para mim qual foi o valor de cada queda em cada pedaço do circuito. Tudo ok até aqui? Dá uma olhadinha nesse circuito. Vamos fazer a mesma coisa? A intensidade de corrente que eu tenho aqui. Na segunda parte, utilizando o mesmo cálculo, ó, eu vou fazer a intensidade igual a 45, que é a força eletromotriz, e vou calcular a resistência de todo mundo que tem aqui. Você sabe que esses dois resistores estão em paralelo, então isso aqui vai me dar uma resistência equivalente igual a 16 dividido por 2, que vai me dar 8 ohms. Ótimo. Então é como se eu tivesse aqui um resistor de 8 ohms. A minha intensidade de corrente vai ser o R', a diferença de potencial dividida pela soma do R' com esse R com esse aqui. Então 6 com 8, 14, com mais um, 15. E fiquei com 45 dividido por 15. Isso aqui vai me dar uma intensidade de corrente de 3 amperes. Ótimo. Então eu já sei que por aqui, ó, sai passeando uma corrente de 3 amperes. A primeira queda que eu tenho é aqui, ó, quando ela passa por esse resistor. Qual que é o valor dessa queda que eu tenho aqui? Esse R vezes esse I, 18 volts. A segunda queda que eu tenho aqui é o valor da corrente que vai passar por aqui, é uma corrente de 3 amperes, ligado ou passando por um resistor de 8 ohms. O que eu vou ter nessa situação aqui? Eu vou ter 3 vezes 8, ou seja, 24 volts. A segunda queda aqui, 24 volts. E aí, a partir daí, a corrente continua percorrendo o circuito sem ter queda, até passar por esse último aqui, ó. A corrente de 3 amperes vai passar pelo resistor de 1 ohm, que vai me dar uma queda de 3 volts. Ou seja, os 45 volts foram todos sofrendo queda a partir de cada um desses elementos. A primeira queda de 18, a segunda de 24 e a terceira de 3. Quando você somar esses 3 elementos, você vai perceber que você teve a queda total de 45 volts, ok? Entendendo como funciona esse circuito, entendendo a queda de tensão que existe em cada elemento do circuito, isso te faz ter mais segurança para resolver o exercício, tá ok? Eu espero que eu tenha te ajudado com uma dica aparentemente simples, mas muito importante, tá ok? A gente se encontra no próximo vídeo.